Ok, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live de Atletas de Cristo. Agora eu tenho que falar bem porque está sendo gravado, né? E a gente começou, para quem está participando pela primeira vez, o Senhor teve essa direção de fazer essa live no início da pandemia, né, há 2 anos atrás, e o Senhor direcionou aí ele a trazer um momento de oração, e nós começamos com um grupo pequeno, fazendo para o WhatsApp, depois fomos para o Face, depois usamos uma outra ferramenta que eu não vou lembrar, do Skype. E agora estamos evoluindo para o Google Meet, mas foram momentos que nós vivemos de oração, de muita comunhão, fortalecendo uns aos outros, né? Orando e clamando pela misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, orando pelas famílias que perderam seus entes queridos, perdemos muitos irmãos aqui também, amigos, né? Irmãos em Cristo, amigos, né? De longas datas, mas estamos aqui, glorificamos a Deus, porque assim Ele permitiu que nós estivéssemos, né? E você é muito bem-vindo à nossa live. Nós fazemos toda semana, às segundas-feiras. Temos pessoas que participam de outros estados, outros países também. Né? Temos o nosso irmão Ronaldo, né, que é um atleta de judô que mora no Canadá. Ele não vai poder estar conosco hoje porque estava no casamento do filho dele nos Estados Unidos. E ele está curtindo um momento lá com a família. Temos a Soraya em São Paulo, Santo André. Então, temos pessoas de vários lugares. Inclusive, a Kalene hoje, que é a nossa convidada especial aí, está de Roraima, é a missionária Kalene, né? Ela já esteve conosco aqui no Acre, né? Ela é da Coalizão Brasileira de Esporte, então vivemos momentos já aí realizando missões, fazendo treinamentos, momentos abençoados e hoje a gente fez esse convite para que ela pudesse estar trazendo uma palavra para nos abençoar, e ela de prontidão já aceitou o convite, né? E hoje temos convidados dela também. Vocês, convidados da Academia, sejam muito bem-vindos. Temos a nossa galera aqui do Acre também, tem o Valdir, que é da equipe do Atleta de Cristo, temos a Eliane, temos o Edilson e a Tereza aí também, que são da equipe, temos o Márcio, o Sender é o nosso coordenador geral do Ministério aqui no Acre, o seu Aparecido lá em Brasileia, pai do Sender também, que está aqui conosco, o Felipe, parceirão da gente também, e essa vovó Ayrton, né? Está aí o nosso vovô Ayrton também da equipe. Nós ficamos muito felizes pela presença de vocês. E vamos estar começando agora, né? O Senhor vai estar trazendo um louvor aí para nos abençoar. E se você tiver algum pedido de oração também, por alguma pessoa que está passando por momentos de enfermidade, você pode colocar aí no chat, né? A gente vai estar orando após o louvor também por essas vidas. Eu já vou colocar uma relação de pessoas aqui que já pediram oração também, vieram mais cedo no meu privado. E aí pedindo oração e a gente vai estar orando daqui a pouco. Então, Sender, a bola está contigo aí, mano. Deixa Deus te usar aí. Amém. A graça e a paz para todo mundo, como disse Fernando. É um prazer e alegria, né? Estarmos juntos mais uma vez, mais uma reunião virtual, mais uma live dos Atletas de Cristo Acre, onde o Senhor ele tem nos abençoado muito. Agradecer já desde nesse momento a minha irmã amada e querida, a Kalene, né? A Kalene, a gente teve a honra de estar algumas vezes juntos, eu acho que pelo menos umas 3 vezes juntos. É uma menina do Senhor, uma missionária mesmo de Cristo, e eu louvo muito a Deus pelo Fernando ter feito o convite a ela e ela ter dito sim, e hoje ela está conosco, juntamente com muitas pessoas também da região, né? Então, a gente vai adorar a esse nosso Deus que é digno de honra, de louvor, e eu vou louvar uma canção do meu irmão, do Felipe, né? O Felipe, no ano de 2015, se eu não me falhe a memória, o Felipe ele fez uma canção dele, autoral, para a gente dos Atletas de Cristo, para um evento dos Atletas de Cristo, um acampamento infantil, e a música ela tocou no acampamento, assim, virou uma música chiclete. A gente ministrou a noite toda aquela canção que ele tinha feito, só que o Felipe ele perdeu a canção. E ele perdeu a canção e depois de uns 2 anos, 3 anos, a minha esposa, ela chegou para ele e falou: Felipe, aquela canção do acampamento. E ele disse: tia, eu não lembro mais e depois de um certo tempo ele achou a canção, encontrou a canção, e a gente teve a honra de fazer a canção no estúdio, né? Uma canção muito abençoada dos Atletas de Cristo,
E essa canção, ela foi feita no estúdio e eu vou louvar essa canção para que a gente possa adorar a esse nosso Deus. Eu sou guerreiro, atleta. Eu sou guerreiro, atleta de Cristo. Atitude é pra quem pode levar a palavra de Deus através do esporte. Estratégia é pra quem pode, só uma palavra de Deus. Mas esporte, não importa se seu esporte é praticado na terra, na água ou no ar. O que importa é que temos de nos juntar para a palavra levar, Cada vida salva é um ponto ao meu favor. Cada vida salva é mais um pro meu Senhor. Cada vida salva é um ponto ao meu favor, mais um pro time do Senhor. Cada vida salva é um ponto ao meu favor. Cada vida salva é mais um pro meu Senhor. Cada vida salva é um ponto ao meu favor, mais um pro time do Senhor. Eu sou guerreiro, atleta de Cristo. Eu sou guerreiro, atleta de Cristo. Somos guerreiros, somos atletas de Cristo. Eu sou guerreiro, atleta de Cristo. Essa é uma canção abençoada, né? O Felipe fez essa canção, e essa canção depois eu vou compartilhar para vocês lá no grupo, para que vocês tenham. Ela ficou muito top, com bateria, com uma guitarra muito abençoada. Então depois eu vou compartilhar com você. Nós somos guerreiros, nós somos atletas de Cristo. E como diz a canção, que cada vida salva é um ponto ao nosso favor, ela quer dizer que quando nós anunciamos a palavra de Deus, ou quando nós falamos de Jesus, daquilo que Jesus ele fez por nossa vida, nós entendemos que uma vida salva, ela traz uma alegria imensa, porque é uma vida que estava perdida e que a partir daquele momento ela se encontra. Mas para que essa vida ela possa se encontrar com Cristo, o Senhor ele depende de mim e de você. O Senhor ele nos deixou uma mensagem nos dizendo: ide e fazei discípulos. E esse é o nosso propósito, esse é a nossa missão que nós temos, de anunciar a palavra de Deus para que vidas possam ser salvas. Tu és a minha porção, tu és a minha herança. Tu és o meu socorro no dia de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto,
Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. A minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro no dia de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Senhor, nós te alegramos, Senhor, em ti, Pai. Nós te alegramos, Senhor, na tua presença, Senhor. Nós te alegramos, Senhor, porque o Senhor é bom e porque tem sido, Senhor, misericordiosa, Senhor, as tuas mãos, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos, Senhor, mais de ti, Senhor. Nós queremos muito mais de ti, Pai. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo assim nós confiaremos no nosso Deus, porque Ele é aquele que tem a última palavra sobre toda e qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar essa canção. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem,
esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, você pode cantar assim. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. A canção fala que toda língua que confessar o Senhor e todo joelho que se dobrará diante dele, e aquele que escolher o Senhor, este vai ter o maior tesouro, e que a sua escolha em todos os momentos ela possa ser sempre ao Senhor. Que a sua escolha em todas as tuas ações, em todas as tuas decisões e atitudes, elas possam ser sempre a vida e aquilo que de fato é o Senhor. E assim você vai saber que este é o maior tesouro que você terá. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fernanda, a bola está contigo. Amém, mano. Valeu. Obrigado por esses dois louvores abençoados aí que você tocou, 3, né? E a gente vai estar agora. O Diego tava falando que estava abaixo, mas ele saiu e entrou de novo, melhorou. Que bom, mano. Seja bem-vindo. A pastora Vani que entrou também, ao Alexandre que está aí conosco, a Neiva que entrou também. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. E aí a gente vai estar agora orando, né, por esse período de oração. A gente tem o Márcio, o Marcinho, a Carla e Dona Graça, mãe do Márcio Covid. Seu Aparecido e família pediu oração também. A mãe do Gessé, a Dona Antônia, que está com crise de hemorroida. O Gessé entrou em contato comigo ainda há pouco, dizendo que não ia poder estar com ela, estar na live porque ela vai lá no hospital. E o Marcelo e Jaqueline com Covid, e a Sânia, irmã da Carla, que está com dengue hemorrágica. Nós vamos unir a nossa fé agora, unir as nossas súplicas de oração, né, crendo que o Senhor pode fazer, Ele pode realizar infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos. Então nós unimos a nossa fé agora em prol da restauração da saúde dos irmãos que apresentaram aí, né, pelo seu Aparecido família. O Alexandre daqui a pouco vai colocar ele, família também, já o incluo aqui também. Mas eu creio no Deus que nós servimos, é um Deus que pode fazer. Um homem diz que não dá, na limitação humana, nós dizemos o Deus que nós servimos agindo com poder, né, e restauração. Eu vou estar orando agora. E você pode orar onde você está também. Se você estiver se sentindo mal, algum sintoma, a dor de cabeça, gripe, qualquer dor, coloque a mão aí na sua cabeça e receba a cura em nome de Jesus. O Senhor fala aqui na palavra dele que os sinais dele acompanharão aqueles que creram no nome dele. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que nós servimos. E ele pode sim operar essa noite cura, restauração, ele pode operar milagres, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós, nessa noite agora, Pai, unimos a nossa fé com os irmãos que estão aqui nessa sala, Deus, dessa reunião de Atletas de Cristo. Nós apresentamos essas vidas, ó Deus. Deus, que estão enfermas, ó Deus. Pai, a vida do Márcio, do Marcinho, da Carla, da Dona Graça, que está com Covid. Meu Deus, visita eles agora, Senhor.
Pai, derrama um bálsamo de renovo, de restauração da sua saúde, ó Pai. Meu Deus, que o teu sangue esteja passando agora sobre a vida deles, da ponta da cabeça para todos os pés, Senhor. Em toda a síndrome, ó Deus, de gripe respiratória, do Covid. Meu Deus, agora cai por terra em nome de Jesus. Restabelece a saúde dos teus filhos. Nós oramos, ó Deus, unindo a nossa fé, crendo que o Senhor pode fazer também. E se o Senhor não fizer também, o Senhor continua sendo Deus. É o teu querer, teu ao realizar. Nós unimos porque sabemos que tu pode fazer, sim, meu Deus. E opera, ó Deus, restauração, restabelecimento na saúde desses que eu apresentei o nome. Pai, o Senhor Aparecido, a sua família. Ó Deus, continua abençoando o Senhor Aparecido lá em Brasileia, a sua família, sua esposa, seus filhos. Meu Deus, abençoa o teu servo. Ó Pai, derrama chuva de bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida dos seus, Pai, guardando e livrando, Deus, de todo o mal, Pai. Deus, a mãe do Gessé também, a dona Antônia, que está com a crise de hemorroida. O Senhor está, Deus, a caminho do hospital. Meu Deus, visita a tua serva agora. Ela é a tua serva, Senhor. Meu Deus, opera a cura, ó Deus, sobre ela, Senhor, restaura, restabelece, meu Deus, a sua saúde também, Deus. Nós unimos aqui, a Deus, as nossas orações aqui, a Deus do estado do Acre, aqueles que estão em Roraima, em qualquer lugar, ao Diego em Goiânia, nós unimos agora a nossa fé ligando na terra e no céu, acerca da restauração, meu Deus, da vida da dona Antônia, Pai, que possamos, ó Deus, receber, ó Deus, a notícia, ó Deus, do Gessé, ó Deus, falando que a tua serva, ó Deus, está melhor, que a tua serva, Deus, teve a sua saúde restabelecida, meu Deus. Deus, a mãe, o Marcelo, a Jaqueline também, que está com Covid, também nós unimos a nossa oração, a nossa súplica de oração em prol da restauração deles, ó Deus, ó Pai, visita eles, ó Deus, agora, ó Pai, vai nas suas emoções, meu Deus, ó Pai, que, ó Deus, eles tiveram da outra vez, ó Deus, da segunda onda de Covid, e o Marcelo, Deus, teve mais de 90% do pulmão, ó Deus, comprometido. Mas nós unimos a nossa fé, Deus, como igreja, Pai. Unimos a nossa fé pela restauração do teu filho. E ele teve já, sim, ó Deus, falando do testemunho dele, numa célula aqui da igreja, meu Deus, onde nós participamos. Ó Deus, falando do seu testemunho, de grandes coisas que Deus fez, restabelecendo a sua saúde. Ó Deus, tu és o mesmo que operou lá, é o mesmo que vai operar agora. Ó Deus, a restauração da sua saúde. Ó Deus, que as suas emoções, a dele e da sua esposa, estejam estabelecidas no Senhor, com fé que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, Deus, a vida deles agora, Pai. Em nome de Jesus. Eu apresento a vida da Sani também, Pai, que está, ó Deus, com dengue hemorrágica, Senhor. Meu Deus, que ela está naquele leito hospital, ó Deus. Em nome de Jesus, visita ela agora, Pai. Estivemos esse final de semana, ó Deus, naquele retiro espiritual, apresentando a vida dela. Ó Deus, crendo, ó Deus, no teu operar sobre a vida dela, no teu operar sobrenatural, Senhor. Ó Pai, restabelece as suas plaquetas, ó Deus, que ontem, ó Deus, estavam baixas, mas hoje, ó Deus, a irmã Carla já falou que estava sendo restabelecidas. Isso, Deus, é isso. É isso, é por isso que nós servimos ao Senhor, Pai, porque tu pode fazer, tu pode nos surpreender, ó Deus, com as tuas ações, meu Pai. E cremos, ó Deus, que logo mais a tua serva, ela estará restabelecida, ela estará, ó Deus, louvando a ti, porque grande foi o teu feito sobre a vida dela, Pai, no nome de Jesus, meu Deus. E eu apresento, Senhor, Marcelo, irmão do Alexandre, que teve um deslocamento de retina. Senhor, apresentamos a vida dele. Senhor, que o Senhor possa, Deus, restabelecer ali a sua retina desse deslocamento. Meu Deus, teu servo, ó Deus, tem o risco de perder a visão. Mas maior é o Senhor, Pai, do que esse diagnóstico do homem, Pai. Maior é o Senhor que nós servimos. Nós unimos a nossa fé. Restabelece, restaura a sua visão, meu Deus, em nome de Jesus. Opera, ó Deus, o teu milagre, Senhor, sobre a vida do teu filho, Pai. Nós oramos por ele, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Edson também, deslocamento de retina. Nosso pastor João que esteve conosco semana passada, ou mês passado. Meu Deus, visita ele também, restabelece a sua retina. Ó Deus, restabelece a sua visão, Pai. Em nome de Jesus, ele é teu filho, meu Deus. Nós cremos sim no teu milagre. Ó Deus, nós cremos no impossível, ó Deus, que o Senhor pode fazer sobre a vida de cada um desses que foram, ó Deus, apresentados, ó Deus, em oração. Pela saúde da deles também oramos por ela. Restabelece a saúde dela, meu Deus, no nome de Jesus. A cada um desses que apresentamos aqui, Senhor.
Vem, ó Deus, agora sobre cada um deles, ó Deus, derramando, ó Deus, um bálsamo de renovo, de refrigério e de cura, Pai. No nome de Jesus, assim, Deus, nós oramos, glorificando a Ti, Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Fecha aí com mais um louvor, Senhor, já apresenta a Kalene e ora pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, então. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te apresentar a vida da Kalene, Senhor, dessa tua serva, Senhor, escolhida, Senhor, para fazer a tua boa obra, Senhor. Usa, Senhor, a tua filha, Senhor, da maneira como o Senhor quer falar conosco. Dá a ela, Senhor, em nome de Jesus, ousadia, Senhor, para que ela possa, Senhor, falar aquilo que o teu Espírito, Senhor, ele deseja falar, Senhor, a esta igreja, Senhor. A igreja, ó Deus, que somos nós. Usa, Senhor, a tua filha, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, para a honra e a glória do teu nome. Amém e amém. Tá contigo, Kalene. Todo mundo tá me escutando bem? Show de bola. Gente, muito, muito bom. Tô vendo aqui um monte de gente que fazia tempo, hein? Muito bacana mesmo ver vocês, encontrar vocês. O Fernando, ele tem a mania de me colocar nas coisas e botar a bola, né? Lançar uma bola assim bem, bem pesada mesmo. Eu perguntei para ele, Fernando, qual que é o tema? Vocês estão falando sobre alguma coisa específica? Ele falou assim, não, é livre. É tema livre. E aí, Deixa eu ver se eu vou lá. é bem esse papinho mesmo. Aí a gente fica como? Bom, se eu falar um negócio de mim mesmo, o negócio acabou, né? Falar em nome de Deus é complicado, né? E aí eu fiquei o quê? Ontem até altas horas tentando, assim, Deus confirmar alguma coisa. E eu já tinha escrito já tinha pensado em vários temas, em várias coisas para conversar com vocês. E aí, quando eu já estava assim, falei, vou desistir, acho que eu vou dormir, vou fazer amanhã. E eu já estava indo me deitar quando o Senhor falou, né, meu coração. E eu quero compartilhar, na verdade, uma expressão que eu encontrei na Bíblia e eu fiz dela o nosso tema de hoje. Salvai-vos dessa geração perversa. E aí o nosso texto base, ele está em Atos, capítulo 2, do verso 38 ao 40.
Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Só repetindo aí para vocês acompanharem também. Atos, capítulo 2, do versos 38 ao 40, diz assim: Pedro então lhe respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. E isso me chamou a atenção, né? Essa expressão, porque aqui é o momento do Pentecostes, e Pedro ele está pregando, ele está falando ali para aquelas pessoas que estavam vivendo algo extraordinário, estavam experimentando a presença do Espírito Santo ali de um jeito que marcou a história, né? A gente sabe que a nossa vida com Deus, nosso relacionamento, ele muda de maneira drástica depois que Jesus envia o Consolador, envia o Espírito Santo e marca a vida dos crentes. E Pedro, ele está validando isso, olha, se arrependam, essa é a aliança, essa é uma promessa que ele está falando, né? Se arrependam e sejam batizados em Cristo Jesus, essa é uma orientação. Eu não sei aqui se todos já passaram por essa experiência de se arrepender e de serem batizados, né? De receber uma nova vida em Jesus Cristo. Mas a promessa é que se você fizer isso, se você se arrepender, se você for batizado em Cristo Jesus, você e eu vamos receber o Espírito Santo. E a validação disso está na sequência do versículo 39. Ele fala que essa promessa é para aqueles que ainda iriam ser chamados, ou seja, nós, para aqueles que estavam longe, né? Para vós, para os vossos filhos e para aqueles que estão longe e para aqueles que ainda hão de receber, hão de ser chamados, né, pelo Senhor. Então, nós fazemos parte disso, nós fazemos parte dessa promessa e nós recebemos isso, é maravilhoso. Então, uma coisa que eu já gostaria de deixar aqui, assim, muito martelado, assim, na nossa mente, que você não esqueça disso, nós temos uma promessa. A promessa de que o Espírito Santo está com a gente. Amém? Então, depois de falar de uma promessa tão maravilhosa, ele faz uma exortação. Ele fala: salvai-vos dessa geração perversa. E eu fiquei tentando imaginar, tentando pensar assim, por que ele fala isso? Nada a ver falar isso. Tá todo mundo cheio do Espírito Santo, tá todo mundo pulando no Espírito, falando em outras línguas, tinha gente sendo salva, recebendo Jesus, e ele vai e fala um negócio desse, nada a ver. Mas ele fala isso, parece que passa assim a uma frase, assim, a um versículo que é bem pequeno, assim, passa assim, falando: se salvem dessa geração perversa, sabe? Logo em seguida de falar que a gente tem o Espírito Santo, né? Que é uma coisa muito poderosa. E aí eu pensei, será que existem outros exemplos sobre isso para a gente poder pensar, para a gente poder, assim, ter como parâmetro? E eu lembrei de Misael, Ananias e Azarias. Para quem não conhece pelos nomes judaicos, seria Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Seriam os nomes babilônicos deles. E lá em Daniel, capítulo 3, eu gostaria que a gente também desse uma passadinha, porque eu considero que esses três, né, aqui no capítulo 3, não está mencionando a pessoa de Daniel, mas Daniel também foi um dos. Eu considero que eles conseguiram vencer uma geração perversa, sabe? E eu gostaria de analisar isso com vocês, para que a gente possa também identificar nos nossos dias como nós estamos vivendo e o porquê é tão importante a gente ter essa disposição
de nos salvar dessa geração perversa. O que isso significa? O que isso quer dizer? Né? Então, a gente olha aí para Daniel, no capítulo 3, os primeiros versos de 1 a 7. Eu não quero me prolongar tanto, então eu quero lembrar os fatos com você. Eu gostaria que você tivesse esse capítulo aberto, que você fosse acompanhando aí, e a gente vai ler apenas alguns versículos. Mas eu gostaria de lembrar algumas coisas com vocês, porque no capítulo 1, nos versículos de 1 a 7, ele vai descrever o que estava acontecendo naquele contexto e naquela época. E aí, a gente tem, logo de cara, uma imagem, né? Nabucodonosor mandou fazer uma imagem, uma estátua de ouro. Aqui ele vai dizer 60 côvados na minha tradução. Eu fui tentar descobrir o que isso significava, né? Nos nossos dias hoje, para ser uma linguagem para a gente entender. E eu percebi que era uma estátua de ouro do tamanho de um prédio de 10 andares. Então, tipo, era bem grande e era bem suntuoso. E estava em um campo, né? Tinha um campo aberto. Ele fala aqui qual que é o lugar onde estava. Então, era um lugar que era acessível, era uma estátua grande e existia um decreto. E no momento em que esse decreto é feito, ele não é feito de qualquer maneira. A gente tem aqui, ó, deixa eu ver qual é o versículo. Versículo 3 diz assim: e se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e os oficiais das províncias para dedicar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer, e todos que estavam de pé diante da estátua. Então, esse é o cenário, a estátua, tudo que era de autoridade que tinha naquele lugar. E como é que foi isso? Ele pega no versículo 5 e fala: logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta doce, de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Então, eu queria observar com vocês esses aspectos, porque esse primeiro capítulo, a gente já de cara observa a força de uma cultura imponente, né? O Império Babilônico, todo mundo conhece historicamente. A gente tem uma cultura perversa, né? A gente conhece também algumas características de como aquele povo era um povo idólatra, era um povo que tinham práticas maldosas, certo? E um povo que não adorava a Deus, certo? Então, a gente tem aí, nada mais, nada menos, falando na linguagem de hoje, uma cultura que está se impondo por meio da arte, né? A gente tem uma estátua que é monumental, né? Eu fico imaginando os arquitetos diante de uma construção dessa, diante de um feito desse. Eu fico imaginando como foi a construção disso. O texto não está falando, mas deve ter tido uma mobilização muito grande para isso acontecer. Eu fico imaginando também a questão geográfica, para que pudesse ter ali um ambiente formado para a adoração. Então, a gente tem uma força religiosa, né, de cunho religioso. A gente tem também as autoridades locais. A gente tem força política aí envolvido na adoração dessa estátua. Vocês conseguem perceber isso? E a gente tem também, dentro da arte, a utilização da música e de diversidade de instrumentos. Ou seja, o que estava acontecendo ali
era um grande movimento idólatra, aonde as pessoas estavam sendo levadas pela imposição das autoridades locais, no caso aqui era Nabucodonosor, certo? A adorar outros deuses. E eles estavam sofrendo pressão de tudo que é lado. Será que hoje a gente tem esse tipo de pressão? Será que hoje a gente recebe pressão política para não ser um adorador por excelência, como a gente cantou ainda agora? Para ter outros ídolos, outros deuses, para ir de encontro aos ideais de Deus, ao que Deus nos ensina, ao que Deus tem para a gente como parâmetro, como padrão? Será que a gente tem influência política, influência ideológica, como a gente vê aqui na geração de Misael, Ananias e Azarias? Será que a gente tem a influência de forças dentro das artes, dentro inclusive da posição geográfica onde a gente está? Quais são os aspectos culturais que estão sendo usados hoje em dia para levar a gente a se render a uma geração perversa? Será que nós fazemos parte dessa cultura? Será que a gente faz parte dessa geração? Será que a gente tem consciência dela? Será que a gente está se curvando diante de uma estátua de ouro? Percebe? A gente tem aqui vários aspectos que envolvem tanto o relacionamento multilinguístico, porque o texto também vai dizer que todas as nações deveriam fazer isso e não importava a língua. Então, pessoas de várias regiões, de várias línguas, estavam envolvidos nesse culto, estavam envolvidos nesse movimento. E a gente também tem um envolvimento relacional aí dos próprios jovens ali que foram citados com as autoridades, porque a gente vê no capítulo anterior que eles já eram um tipo de referência de sabedoria, porque Deus tinha dado para eles. Mas eles não se curvam. Eu gostaria de continuar observando que a primeira força que a gente observa aí nos capítulos de 1 a 7 é a força cultural, a imponência de uma autoridade cultural legítima que oprimia ali a vida dos judeus, daqueles que queriam cultuar ao Senhor, que serviam ao Senhor naquele lugar. Eu fico até imaginando que eles foram chamados de intolerantes, sabe? A gente vai começar a ver, do versículo 8 ao versículo 23, a força da convicção desses 3 jovens. Por quê? Porque quando eles são acusados, eles falam, eles, rei Nabucodonosor, eles não deram conta do que o senhor falou. Eles não estão nem aí para a tua autoridade. Ou seja, as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente preza enquanto nação, eles não estão dando valor. Eles não estão dando o devido respeito. Será que a gente também sofre isso? Será que a gente também é chamado de intolerante? Será que a gente também é chamado de pessoas desrespeitosas e quadradas porque a gente não aceita tais ideologias, porque a gente não aceita a pressão cultural dessa geração perversa? A gente está vendo que Sadraque, Mesaque e Abednego, eu gosto mais de chamar eles de Misael, Ananias e Azarias, que eram os nomes, realmente os nomes deles, né? Então, até os nomes, eles sofreram essa influência, que quando eles foram levados para a Babilônia, eles tiveram os nomes que adoravam a Deus, que fazia menção ao culto ao Deus vivo, foi tirado isso deles, eles receberam o nome de deuses babilônicos. Então, perceba o quanto esses jovens eram levados, eram pressionados por uma geração perversa.
Eu não sei se o que eu estou falando para você se torna claro, mas o texto vem mostrando para a gente uma pressão muito forte em cima desses jovens, né? E eles tomam uma decisão. E aí eu gostaria de observar os pontos fortes da decisão desses três. Justamente quando eles vão conversar com o Nabucodonosor, e eu quero convidar você a olhar para os versículos 17 e 18, que fala assim: o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, tem que ter muita convicção de quem você é e de quem Deus é para dar uma resposta dessa, concorda comigo? Então, a primeira coisa que a gente observa aqui na resposta desses três jovens eles conheciam o poder do Deus que eles serviam. Você conhece o poder do seu Deus? Será que você realmente acredita que Deus pode te livrar dessa geração perversa? Dessa fornalha de fogo? Quais seriam as fornalhas de fogo que a gente passa hoje, por exemplo? Será que a gente tem sido levados dentro de uma academia, de um campus, de uma faculdade, a adorar uma estátua de ouro? A negar o poder e a autoridade do nosso Deus? Misael, Ananias e Azarias conheciam o poder de Deus. E, na minha opinião, isso é um ponto forte para que eles pudessem ter a convicção que eles tinham, sabe? E para ter essa força dessa convicção para tomar esse posicionamento que eles tomaram aqui nos versículos 17 e 18. A gente vê também que eles sabiam que só Deus é que merecia culto. Eles não só conheciam o poder de Deus, como eles sabiam que Deus era o único que pode receber culto. Sabe? Hoje, principalmente no meio dos jovens que eu atendo, que eu converso, eu percebo jovens dividindo o culto, sabe? Para algumas coisas, eles entendem, eu tenho que adorar a Deus. Já outras coisas, eles colocam na contrabalança e falam assim, não, Deus não vai se importar se eu flertar com isso aqui, sabe? E eles acham que o fato de adorar a Deus encobre os erros que eles cometem se envolvendo com a geração perversa. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Existem pessoas que falam assim, não tem problema, estou pensando ainda no exemplo, não tem problema eu desobedecer meus pais. Porque o importante é que eu estou indo para a igreja, o importante é que eu não estou fazendo nada de errado. Mas o meu pai é muito quadrado. Eu quero ir naquela festa da escola. Eu quero encontrar esse meu amigo. Eu quero participar daquele show, sabe? E ele começa a flertar com coisas que são raízes da geração perversa. Em nome de dizer que Deus não se importa porque ele faz outras coisas que agradam a Deus, como, por exemplo, ir na igreja. Só que Deus ele não divide o culto. Ou você cultua a Deus inteiramente, ou você obedece a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, ou você vai fazer qualquer coisa menos adorar verdadeiramente. Gente, minha garganta está muito seca, com licença.
menos adorar a Deus verdadeiramente, sabe? E aí, esses jovens, eles sabiam que eles não podiam dividir o culto. Eles sabiam que eles tinham que adorar a Deus e eles não iriam se curvar a uma pressão social tamanha que colocou a vida deles em risco, sabe? Outra coisa que eu percebo aqui é que esses jovens conheciam a soberania de Deus. Eles não brincavam com Deus. Eles não estavam aqui determinando que eles seriam salvos daquela fornalha de fogo. Eles disseram para o rei o quê? Deus pode me salvar. Mas se ele não quiser me salvar, não tem problema. Eu vou morrer. Essa foi a convicção deles. Gente, Deus é soberano e esses jovens conheciam essa premissa. É Deus que sabe quais são os pensamentos que ele tem sobre nós. É Deus que sabe quais são os planos que ele tem para a nossa vida, de paz, esperança e futuro. É Deus que determina a hora de você fazer ou não fazer alguma coisa. Esses jovens sabiam que eles deveriam se colocar debaixo da única autoridade que realmente valia a pena, que era a autoridade de Deus. E a gente vê uma premissa também aqui. Porque Deus nos ensina a honrar as nossas autoridades. E a gente vê Misael, Ananias e Azarias honrando as autoridades porque eles eram sábios que serviam no Império Babilônico. Mas na hora em que essa autoridade passa por cima dos preceitos de Deus, aí é o único momento que a gente tem autorização de Deus para desobedecer uma autoridade. Quando essa autoridade requer de mim e de você que desonre ou desobedeça a Deus. Aí você não pode obedecer a essa autoridade. Tá entendendo? Também tem um princípio aí pra gente. Então, eles conheciam o poder de Deus, eles sabiam que só Deus é que merece culto, Deus não divide culto, tá? E eles sabiam, eles conheciam a soberania de Deus, eles se colocaram debaixo dessa soberania do Senhor. Então, gente, no meio de uma geração perversa, a gente tem que conhecer o Deus que a gente serve. O Deus que a gente cultua. Sabe por quê? Porque senão você não vai se salvar dessa geração perversa. Você vai se unir a ela. Você vai fazer parte dela. Sabe? E aí, por fim, eu gostaria de observar com você a terceira coisa que a gente observa aí na vida de Misael, Ananias e Azarias, que é a força de um testemunho de fidelidade. Gente, Misael, Ananias e Azarias não montaram um movimento pró-Deus do judaísmo. Você não vê eles três montando um sindicato contra as autoridades locais. Não. Você enxerga eles obedecendo a Deus. E a gente vê a força desse testemunho fiel. Observem que, quando eles são tirados, que eles saem dali, daquela fornalha de fogo, eles conseguem, eu acho que é a melhor ação de advocacy que eu já vi escrita aí na Bíblia. Sabe? O que é uma ação de advocacy? É quando você representa, diante das autoridades, um direito, né, que está sendo tirado de uma minoria. Então, a gente chama nos dias de hoje isso de advocacy. E a gente vê Ananias, Misael e Azarias fazendo isso diante das autoridades. Porque quando esse momento termina, ele culmina no quê? Na liberdade do povo judeu de cultuar a Deus. Eles recebem uma nova lei que beneficia o culto a Deus. Olha só o bem cultural, olha só o valor social, olha o impacto social do testemunho desses três jovens. Agora ninguém podia mais falar mal de Deus, porque se alguém falasse mal de Deus, ia ter que se ver com Nabucodonosor. Tá entendendo? Ninguém mais podia dizer
que não podia mais adorar a Deus. Ninguém ia mais poder chamar aqueles 3 jovens de intolerantes por adorar a Deus. E ele reconhece, ele fala, não existe nenhum Deus que livre como esse Deus. Então ninguém pode falar contra eles. Deixa eles servirem a Deus. Eles estão livres para adorar a Deus. Irmãos, aqui a gente tem, na minha opinião, uma palavra muito poderosa para os dias que a gente está vivendo hoje. A gente observa na vida de Daniel a força de uma cultura e como que ela faz parte, como que ela se entranha de maneira tão forte, tão poderosa na vida das pessoas. É uma geração perversa. A gente vê a força da convicção de 3 jovens que resolvem obedecer a Deus, e a gente tem a força dessa fidelidade. O impacto que uma vida de obediência tem na nossa sociedade, no meio de uma geração perversa. Eu gostaria de voltar com vocês lá no livro de Atos. Porque ele começa falando uma promessa para a gente. Ele começa dizendo para a gente que a primeira coisa que a gente precisa se atentar é que a gente tem que se arrepender e ser batizado em Cristo Jesus. Isso não é negociável. Se você fizer isso, você vai receber o Espírito Santo. E depois de dizer que essa promessa alcança inclusive as pessoas de longe, inclusive aqueles que ainda seriam chamados por Deus, para validar que eu e você fazemos parte dessa promessa, ele nos orienta. Eles falam assim, ei, presta atenção, que vocês têm uma promessa poderosa, mas vocês também têm uma tarefa. Salvai-vos dessa geração perversa. Irmãos, eu vejo muitos crentes hoje que, em nome do amor, têm negado a soberania, têm negado a autoridade e têm dividido o culto de Deus com outras coisas. Eu tenho visto igrejas que eu digo são pessoas, tá? Eu tenho visto a igreja sendo influenciada, fazendo parte de uma geração perversa, com ideologias e pensamentos perversos. Eu vejo crentes se envolvendo em discussão política. Eu vejo crentes, sabe, dando sangue por um movimento, sabe, em prol de uma liberdade, em prol de qualquer coisa. Você quer fazer diferença? Você quer ser exemplo? Você quer ver uma mudança, por exemplo, nas minorias que a gente tem visto hoje? Seja testemunho. Livre-se dessa geração perversa. Obedeça ao Senhor. Esse é o maior movimento que a igreja do Senhor precisa fazer. A gente não tem que levantar nenhuma bandeira de nenhum outro tipo de movimento que a gente vê por aí no mundo. Ah, mas é movimento de crente. Irmãos, o seu dever, o seu compromisso é com o Senhor. E é isso que ele espera de você, obediência. Obediência. E ele falou que você não estaria sozinho nessa. Porque ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que o nosso envolvimento com essa geração seria muito envolvente. Por isso ele deixa um alerta. Salvai-vos dessa geração perversa. Eu gostaria de finalizar dizendo para você que sem a força do Espírito Santo atuando em você, você não vai se salvar dessa geração perversa. Você vai fazer parte dela. Mas existe uma condição para que o Espírito Santo haja, para que você seja cheio do Espírito Santo. É se arrepender e ser batizado em Cristo Jesus. Então eu queria deixar
esse recado que Deus falou primeiro comigo, sabe? Vamos obedecer, vamos estar atentos. Nosso trabalho é ser salvo. Cada um tem que ter esse compromisso dessa geração perversa. Misael, Ananias e Azarias, eles tiveram esse compromisso com Deus e eles decidiram cultuar somente a Deus. Então eu espero que realmente o Espírito Santo tenha tocado no seu coração e que, se existir algo que está te incomodando no seu relacionamento com Deus, a palavra que está em Atos é para nós. Se arrependam disso. Porque é isso que Deus espera de nós. Amém? Fernanda, a bola está contigo. Obrigada, gente. Amém, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, Kalen. Muito boa essa reflexão que você trouxe, né? Que Deus colocou no seu coração para trazer para nós essa noite. Eu acho de orar, finalizando. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre essa palavra que Deus falou no seu coração, se quiser fazer algum comentário, alguma coisa que você possa falar, que Deus tocou no seu coração, a gente tem uns minutinhos aí, você pode se expressar aí, né? Em nome de Jesus, só abrir o seu microfone. 10 segundinhos para você. Um de cada vez, gente, por favor. Opa, isso aí, legal. Fernando, já que a gente tem uns Pode minutinhos, falar. eu tenho visto assim, uma coisa que tem incomodado muito, né? Eu trabalho numa ONG, né? Para quem não sabe, trabalho na Operação Acolhida aqui em Boa Vista. E essa questão dos movimentos, da luta pelas minorias é algo muito forte, muito, né? Aqui, né? Acredito que aí vocês trabalham, os atletas de Cristo tem trabalho social, tem muita coisa, deve ter muita gente também com muitas ideologias que não é de Deus, né? E em nome de fazer algo bom, e em nome de fazer, de lutar pelos pobres, pelos necessitados, sabe? Pelos órfãos, as pessoas têm passado por cima de muita coisa. E ainda fala que é em nome do amor, né? Que a gente é intolerante e tudo mais. Eu queria saber, vocês se sentem pressionados por esse tipo de movimento? Será que isso hoje tem chegado? Ou é só aqui? É só eu que passo por esse tipo de pressão? Assim, a nossa frente de trabalho sempre é passada para o sender, né? Ele recebe os convites e aí ele dá lá o comando para a equipe e a gente vai no apoio dele. Eu acho que ele poderia te responder melhor, né, sobre essa sua pergunta. Sender, tá aí, mano? Pode responder ela? Oi, tô sim. Deixa eu só ligar aqui. Acontece que eu tava dando uma carregada no telefone. A gente sofre, né? Eu tava até falando aqui para a Deise, conversando com a Deise, dizendo para a Deise que uma coisa que nós aprendemos quando nós fazemos a vontade do Senhor é que os princípios do Senhor são inegociáveis. Essa palavra que a Kalene ela trouxe ela é de uma maneira muito clara e muito direta. Princípios do Senhor são inegociáveis. Se nós quisermos realmente viver de uma maneira justa, viver impactando outras pessoas através do nosso testemunho, através das nossas ações, através da nossa palavra, nós temos que manter os princípios do Senhor. E a grande verdade é que o mundo ele gira verdadeiramente como se diz, ao contrário de tudo isso. O mundo ele tenta te colocar em um ponto onde você vai deixar de lado se você não estiver atento ou não tiver o Espírito Santo de Deus, como disse a Kalene, muito bem dito, se você não tiver a direção do Espírito Santo de Deus, você vai estar sujeito a realmente negociar os princípios que o Senhor ele te ensinou. E a gente passa assim por isso, Kalene, também. A gente passa muitas vezes por algumas ações indecentes, né, umas propostas indecentes, ainda mais nessa época de período, né, que nós temos eleitoral, político,
Esse ano não, graças a Deus, mas nos anos anteriores nós tivemos muitas propostas indecentes de muitas coisas, sabe? Que se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você vai se vislumbrar com aquilo tudo e vai acabar negociando o princípio que é o próprio Cristo, né? Então a gente vivencia isso, sim, porque é isso que de fato o mundo quer impregnar, né, naqueles trabalhos que fazem a obra do Senhor Jesus. E eu gosto sempre de dizer assim, e eu louvo a Deus, porque nesse período de 12 anos o ministério ele tem se sustentado aqui no Acre, porque o Senhor é o centro dessa vontade, sabe? As nossas decisões, as nossas ações, elas são pautadas verdadeiramente nos princípios que nós não negociamos, porque eles são princípios do próprio Deus, e Jesus, ele foi muito fiel aos princípios deixados pelo Pai, e assim também nós temos que ser como filhos. E assim, eu achei interessante do versículo 39 do Atos 2, da promessa que o Senhor tem para os seus filhos, né? Quando você levou lá para Daniel e o período babilônico e o que eles passaram, né, as provações que eles passaram, e ainda assim eles não negociaram a sua fé, eles perseveraram ali na presença de Deus, não renunciaram, não se prostraram, tanto Daniel, né, passando pelo que ele passou, como seus amigos, né, sendo jogado na fornalha de fogo, ele não negociou os princípios, nem negociou a fé. Aí a promessa se estendeu a eles. Aí a gente vê aqui em Atos, Pedro falando que essas promessas, elas acompanham os filhos de Deus, aqueles que creem nele. Então, no meio dessa geração perversa que vivemos hoje, a promessa dele acompanharão aqueles que creem no nome dele. Então, você que ouviu essa live, ouviu essa palavra, a promessa de Deus está sobre a sua vida. Se você crê em Deus como seu Senhor e o único Salvador, as promessas dele vai acompanhar a sua vida, vai te livrar dessa geração perversa. Apenas crê e você verá a glória de Deus ao meio, né, das circunstâncias que você estiver vivendo. Quando passando por aflições, por tribulações, por perseguições, esses dias eu tenho meditado muito nisso. Quando passamos pelas dificuldades, pelas lutas, é um momento da gente ver e crer no poder de Deus triunfar ao meio das nossas dificuldades. Então, se você está passando algum tipo de perseguição, tribulação, veja que a promessa de Deus, ela está sobre a sua vida. E é uma oportunidade de você ver o Deus que nós servimos triunfar, assim como ele triunfou lá naquela fornalha de fogo. Nabucodonosor ficou doido lá, manda aquece mais, joga mais fogo. Aí veio lá, mas não eram 3, porque tem 4 lá naquela fornalha. Os teólogos falam que aquela presença era o próprio Cristo que estava ali com eles 3. O próprio Cristo está conosco, ao meio da fornalha de fogo, ao meio das dificuldades. Ele vai estar triunfando com a gente. E o inimigo das nossas almas verá o Deus que nós servimos agindo em prol das nossas vidas. Que Deus ele abençoe ricamente, né, cada um de vocês. Kalene, muito obrigado, que palavra maravilhosa. Trouxe essa reflexão para nós, falando de diversas maneiras, né? Eu peguei essa pegada aí da promessa dele para nossas vidas, outros pegaram de outra forma, mas é a multiformidade de Deus, né, trabalhando nos nossos corações. Isso é maravilhoso demais. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. A Kalene é uma missionária, né, ela tem se doado, né, a fazer missões para o Senhor. O chamado e a pegada dela é esse, né? Um tempo ela está aqui, outro está lá, então ela fica aí viajando, já fez missões fora do Brasil, faz aqui também, trabalha no ONG. Então, que Deus continue abençoando e sustentando o seu ministério. A todos que estão aqui, eu queria glorificar a Deus, né, pela vida de vocês, aqueles que participaram pela primeira vez, muito obrigado a cada um de vocês. A Carla deixou umas mensagens para você, Carlinha. Eu falei para ela aqui pelo WhatsApp que você não estava vendo, né, as mensagens, né? Ela abençoou sua vida lá, né? E sobre essa palavra maravilhosa. Agora eu estou vendo. Obrigada, Carla. Deus abençoe. Tá. Porque no início você falou que estava com problema por conta da internet, né? Aí... Glória para Deus. Amém. Então, a gente vai estar fechando ainda, tem
Um pedido de oração. A irmã Neiva, ela pediu oração pelo pastor Osimar, que está no leito de UTI. E a pastora Ana Paula, que é da nossa igreja, a Carla me pediu para orar por ela também, que ela não está bem, ela está com Covid também. Então, ela tem algumas comorbidades, então ela não está legal. E aí, a gente pode estar levantando aí um clamor de oração pela vida desses dois. Eu queria pedir para o Diego orar. Diegão, ore pelo pastor Ziel, mano, e pelo pastor Ana Paula, por favor. Amém, glória a Deus. Que honra para mim, cara. Que honra. Hoje foi um dia muito atípico. Minha câmera não tá funcionando bem, mas hoje, quando eu abri a minha página lá, né? Abri aqui o grupo, o Sender tinha mandado lá uma foto dos atletas de Cristo, né? Qual tinha eu de joelhos lá. E aquela foto representa muita coisa para mim. Digamos assim, ali foi o dia que eu retornei a jogar. Foram quase 2 anos sem jogar. E naquela oportunidade, Deus me fez ali. Então, olhando aquela imagem, que ela representa para mim muito sacrifício, muita dor, muito sofrimento, muita oração. Não só minha, mas de muitas pessoas aqui do grupo. Louvor do Rinaldo, direto do Canadá. Enfim, agora acho que melhorou, mas está com probleminha no aplicativo. Enfim, muita coisa representa aquela imagem. E Deus me fez perceber uma coisa, cara. Quando Jesus caminhou aqui pela terra, foi preciso sacrifício para que acontecesse milagre. Olha só, Zaqueu teve que subir na árvore, senão Jesus não ia estar com ele. Olha os amigos que tiveram que carregar aquele rapaz paralítico, abrir a telha da casa e colocar ele lá dentro para que Jesus visse o homem e atendesse o pedido. A viúva que não podia estar lá, mas ela mesmo podendo ser apedrejada, podendo ser tirada dali, mas ela se sacrificou para chegar até ali. Foi preciso o vinho acabar para que ele pudesse transformar água em vinho. Então, antes da minha oração, eu queria pegar um pouco, né, do que a nossa amada irmã falou. Tem que ter sacrifício para ter milagre. Não existe milagre sem sacrifício. Não tem como orar pela vida do Alexandre, sendo que está tudo bem. Eu vou orar como? Se o homem está aí. Não tem como orar pela vida da pastora se ela está de ponta aí. Vai fazer a oração agradecendo, mas a oração mesmo, aquela que quebranta o coração, é sempre quando está no deserto. Outra coisa que eu analisei foi que quando Jesus foi batizado, o anjo do Senhor veio através de uma pomba e esteve lá com Jesus. Foi como ele tivesse pegado ele assim pelo braço e falado assim: eu vou contigo. O microfone está aberto, Alexandre. Eu vou contigo. Quando Elias se trancou na caverna, ele esteve lá, alimentou, falou: vamos que a caminhada é longa. Então, o que eu quero dizer para os irmãos antes da oração é que, mesmo quando você passar pelo deserto, Deus vai pegar pela tua mão. O sacrifício tem que ter para ter o milagre. Aquela imagem representou muito para mim. Pode ser pouco, um pôster, né? Mas aquilo mexeu com o meu coração. Mexeu com o meu coração de uma forma muito grande. Porque o que eu passei, muitas poucas pessoas sabem realmente. Mas eu fiquei tão apavorado que eu tentei suicídio. E muitas pessoas sabem disso. Jessé, que com uma palavra alimentou minha vida. Mas lembra de quem acalma a tempestade. E eu nunca vou esquecer disso. Então, antes da oração, esse meu testemunho é isso, para que alguém... Eu tenho certeza que Deus, ele não me faz ter ciência o porquê dessa linhagem que eu estou tomando.
Mas Deus, ele é tão perfeito que eu não esperava. Eu falei assim, vai ser qualquer um outro aí que vai orar. Eu vou falar, não, ficar aqui quietinho no meu canto. Mas no outro culto eu já orei no finalzinho. Eu pensei que hoje seria a oportunidade de outra pessoa, porque eu não merecia nem no outro, imagina 2 seguidos. Mas Deus, ele é bom. Ele é bondoso. Eu sou muito grato a Deus porque ele usa dos improváveis. Aquele vaso que não tinha nada, ele vai moldando ele, vai usando. Ele vai transformando. Sou um cara que nunca teve medo de nada. Sempre foi tão alto astral e todos que me rodeavam eram sempre alto astral. Mas foi preciso eu passar pela depressão para me sentir dores, que hoje pessoas falam comigo sobre dores e eu falo, eu sei que tu tá sentindo, porque eu já senti. Tenho certeza que alguém precisa ouvir isso aqui e esse deserto que tu tá passando, esse sacrifício que tu tá tendo que fazer, é realmente para que tu possa conhecer de dores, que tu possa conhecer de desertos. Deus, ele tem ministrado muito no meu coração esses dias, porque eu tenho me dividido em 3 trabalhos. Eu fico imaginando como seria se Deus me desse a oportunidade de em cada trabalho desse pregar na vida de alguém. Imagina quantas pessoas não ia alcançar. Mas devagarinho Deus vai me levando a uns lugares diferentes para que eu possa fazer isso. Eu já falei demais, mas eu sei que Deus, ele ministrou no coração de alguém através das minhas palavras. Então eu queria que você fechasse seu olho e mentalizasse agora que Deus, o Espírito Santo, está aqui através dessa live. Senhor, meu Deus e Pai, graças nós te damos, Deus, porque nessa noite, Pai, o Senhor tem nos reunido aqui nessa live, tem ministrado no nosso coração através do louvor, do Sender, através, Senhor, da pregação da pastora Kalene, através, Pai, da oração que o Senhor tem dado ao teu filho. Ai, Senhor, peço pela oração, a viagem que a Neiva vai fazer em missão. Te peço, Senhor, porque hoje o Senhor tem abençoado a vida de muitas pessoas através dessa live. Te peço que guarde, Senhor, todos que estão aqui dominando, guiando. Te peço também, Pai, sobre o pastor Osimar, que se encontra na UTI, a pastora Ana também, o pastor Edson, enfim, Pai, todos que pediram de maneira humilde e singela a oração. Eu te agradeço, Pai, porque pela tua imensa bondade, Senhor, tem me preparado, tem mexido muito com o meu coração, para que eu possa, Senhor, de maneira mais simples, falando contigo através dessa oração, mas sentindo, Pai, teu Espírito Santo aqui na minha humilde casinha, que o Senhor tem preparado. Queria eu, Senhor, poder fazer com que todos esses que estão me ouvindo agora pudessem sentir essa presença maravilhosa. Eu te agradeço, Pai, te agradeço, porque, Senhor, nos momentos das angústias, tu se fez presente, no momento da alegria, tu tem se feito presente. Te agradeço, Pai, que mesmo passando pelo deserto, tu não soltou minha mão, eu desistindo, tu não desistiu. Te peço, Pai, que seja assim também na vida de cada um, Senhor. Dá ânimo, dá força, Pai, revigora. Tua palavra diz que aqueles que estão cansados, através, Senhor, de Ti, renovarão suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. A
Pai, eu quero nessa noite que o Senhor dê uma injeção de ânimo, Pai. Abençoando, cuidando, zelando dessas pessoas. Guiando, Pai, através do Teu Santo Espírito. Iluminando, Pai, que possam ser luz e bênção na vida das pessoas. Guarda, Senhor, e cuida, zela por caridade. Senhor, se te pedimos demais, se falamos tanto e às vezes falamos até o que não deveria. Te pedimos perdão, porque nem orar sabemos. Mas te agradecemos, Pai, porque tem sido tão paciente e caridoso. Mesmo nas nossas falhas, Senhor, de obediência, o Senhor tem estado conosco. Te louvamos, te agradecemos, no nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, que vive hoje para sempre. Amém, amém e amém. Obrigado, Fernando. Amém, Diegão. Glória a Deus, mano. Certamente, o direcionamento que Deus colocou no seu coração é que alguém dessa sala está precisando. Eu creio nisso, eu creio que Deus ele age dessa forma. Se nós estivermos sensíveis ao seu comando, ele usa assim, para que o nome dele seja glorificado. E eu creio que o nome dele foi glorificado. O nome dele foi glorificado pela sua vida e pela vida, né, do Sandro e da Kalene, que trouxe essa mensagem para nossas vidas essa noite. Então, muito boa noite mais uma vez. A gente está encerrando agora, né, a nossa live. E aí nós temos um período de pós-live. Eu falei para a Kalene que a gente encerra em determinado horário e a gente fica no pós-live, porque tem a galera aí que mora fora, né, que é 2 horas de fuso, ainda é pegada. O Diegão aí deve ser já lá, já meia-noite e 30, né? 23h30, né? Kalene 22h30. E aí é isso. Muito obrigado pela vida de vocês. Se quiser falar mais alguma coisa, Kalene, tá aí. Agora estamos no pós-live. Agradeço pela presença de todos, em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um. Amém. Quero agradecer, Sandra, agradecer aí a oportunidade. É honra demais estar aqui com vocês. Coração dá uma saudade, aperta, uma vontade de dar uma voltinha aí. Vem pra cá.